Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Senhor, Bom, meus irmãos e irmãs, nossa pregação de hoje tem o título de Mestre, onde moras? Então, lendo o Evangelho de João, eu vi esse texto, que diz o seguinte: no dia seguinte, estava lá João outra vez com 2 dos seus discípulos. E avistando Jesus que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: Que procurais? E disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Vinde e vede, respondeu-lhes ele. Foram aonde ele morava e ficaram com ele aquele dia. Era cerca da hora 10ª. Então no versículo 37, diz lá: os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Então, e o que é que João Batista falou a João Evangelista, que era um desses 2 discípulos, e a André, que era irmão de Pedro, que também estava apontando Jesus? Com toda certeza, gerou uma tremenda expectativa neles. Quem seria aquele santo? Por que João falou dele com tanta admiração? Aí logo em seguida, no versículo 38, está dizendo assim: voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: que procurais? Essas foram, minha gente, as primeiras palavras que brotaram dos lábios de Jesus. E pelo que vemos, essas palavras carregadas de simpatia e amor, elas tinham a intenção de iniciar um relacionamento que duraria longos 3 anos. Nós estamos passando aqui de versículo em versículo para você ter uma ideia bem exata do que é que nós estamos passando para você. Aliás, no versículo 38, os 2 discípulos disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Essa foi a pergunta daqueles 2 rapazes que estavam encantados com a presença de Jesus. A pergunta feita por eles denotava um certo nervosismo. Tá certo? Porque eles tinham plena consciência de que estavam diante de uma pessoa totalmente diferente daqueles sacerdotes, daqueles mestres judeus, daqueles sumos sacerdotes, daquele povo, que estavam mais ali se exaltando a si próprio do que a Deus. Então aquele homem, eles já tinham percebido, era iluminado. Era um profeta destinado a cumprir uma missão divina, embora não pudesse naquele instante imaginar minimamente o tamanho daquela grandeza. E foi por isso, certamente, que sem saber ainda, eles chamaram Jesus de Rabi. Eu vou já explicar para vocês o que é que significa esse negócio de Rabi. Então, é o caso da pergunta feita por André e João. Mestre, que quer dizer Rabi, onde moras? E eu lhe pergunto: você quer conhecer Jesus? Quer saber aonde ele mora? Você está disposto a se despojar das coisas passageiras que nós temos para conhecer a real morada de Deus? Não vamos ficar apenas só atrás de sinais, de ver os grandes milagres de Jesus. É muito além disso. Vou explicar, como eu disse, a origem desse termo Rabi. Existiam 2 escolas muito famosas, lá em Jerusalém. Uma era chamada de Hillel, e a outra chamada de Shammai. Aliás, esse termo Rabi provavelmente teve a sua origem na rivalidade entre essas 2 escolas. Por quê? Porque seus alunos procuravam exaltar os seus líderes, que eram os mestres Hillel e
de Shammai, da escola Shammai, em contraste com os outros líderes, né, que existiam na época. E aí, dessa forma, os tais alunos distinguiam as crenças de suas seitas, né? Uma vez que, mediante o emprego desse título, seus respectivos líderes seriam vistos como ocupantes dos mais altos ofícios, né? Dos mais altos cargos na época. Então, a escola Hillel, né, que ela nasceu 30 anos antes de Cristo, ela era conhecida por sua profunda erudição, né? E também por uma santidade bastante inspiradora, e misturada até mesmo com um amor que demonstrava possuir por seus semelhantes e com o seu espírito de humildade. Então foram muitas as lendas que se desenvolveram em torno da pessoa do fundador dessa escola, que era o Hillel, né? Ele, Hillel, foi sucedido por Gamaliel. Esse aí você já conhece melhor. Esse Gamaliel foi mestre de São Paulo. Já a escola rival, no judaísmo, né, era a de Shammai, que era um homem muito reverenciado por causa de seu conhecimento e de piedade. Então a escola de Hillel, ela era mais liberal. Estou dando aqui as diferenças entre uma e outra. A escola de Hillel era mais liberal na sua interpretação da lei, enquanto que a escola de Shammai era mais severa, né? Era mais, como a gente diria assim, fundamentalista, né? Então as opiniões de Hillel gradualmente foram ganhando mais aceitação popular, justamente por causa desse espírito de humildade, dessa aceitação dos seus semelhantes. Então foi nesse contexto, certo, que se costumou chamar os mestres pelo título de Rabi. O nomezinho Rabi, ele significa o quê? Minha grandeza, minha majestade, ou até mesmo meu honroso Senhor. Então nessa época começaram a atribuir elevados títulos a religiosos judeus. Certo? E essa prática foi severamente condenada por Jesus. Aliás, a gente pode até ler em Mateus, né, no capítulo 23, nos versículos de 7 a 12, que está dito lá. Gostam os sacerdotes, né, de ser saudados nas praças públicas e de ser chamado Rabi pelos homens. Mas vós não vos façais chamar Rabi, porque um só é o vosso preceptor, e vós sois todos irmãos. E a ninguém chameis de Pai sobre a terra, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem vos façais chamar de mestres, porque só tendes um mestre, o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Então, gente, você vê o que Jesus falou. Essa condenação por si mesma já serve para nos mostrar que esse título não significa simplesmente mestre, como aquilo que a gente define hoje, né? Porque naquela época, chamar alguém de mestre não poderia significar aquele que estaria sendo exaltado. O que Jesus condenava era justamente o fato de uma pessoa se orgulhar desse título, querendo se exaltar frente aos outros, né? Nas calçadas, nos templos, né? Ficar lá todo empavonado, besta. Mas voltando ao assunto dos discípulos, eles chamaram Jesus de mestre, Rabi. Por quê? Porque de fato Jesus era chamado de mestre, Rabi, porque tinha autoridade. Tá certo? Deu para entender? Então vamos seguir, né? Lá no versículo 39, no início do versículo 39, está dito lá. Quando perguntaram, mestre, onde moras, ele disse, vinde e vede. Não era normal, gente, de acordo com os costumes dos orientais, que as pessoas se convidassem a si mesmo para visitar a casa do seu rabi, ou do seu mestre, né? Eles perguntaram onde Jesus morava,
sem que tenha havido nenhum convite prévio do próprio Jesus. E isso certamente demonstrava uma tremenda falta de educação e de respeito. Especialmente no caso desses que tinham acabado de conhecer Jesus. Mas ocorre que esses dois futuros discípulos se sentiram tão atraídos por Jesus, assim como eu e você também, nos sentiríamos, não é mesmo? Então Jesus, no entanto, facilitou a vida deles, ao fazer assim de imediato o convite de irem visitá-los. Jesus tirou eles desse constrangimento. E Jesus disse para eles, vinde e vede. Se Jesus dissesse isso para mim, eu cairia durinho no chão, e você? Mas, irmão, é-nos difícil saber se Jesus tinha algo em vista, certo? Pois qualquer coisa tão profunda como essa, com suas palavras tão simples, desnorteou aqueles felizados, aqueles dois felizados. Mas, pelo menos o resultado final, vindo de Jesus, só poderia ser esse. Não poderia ser nada diferente, né? Diz nesse mesmo versículo 39, está dizendo assim, que eles foram aonde ele, Jesus, morava e ficaram com ele aquele dia. Então dizem os estudiosos, ele seguiu o método judaico de computar o tempo, né? Sendo assim, eles ficaram com Jesus a partir das 4 horas da tarde. Por que 4 horas da tarde? Porque está dito, bem no final desse versículo 39, que era cerca da 10ª hora, ou da hora 10ª. Então, se você tinha, a partir do romper da aurora, 6 horas, né? 6 horas, mais 6 horas dá meio-dia, mais 4, para dar a 10ª hora, né? Daria 4 horas da tarde. Porque lá eles não é como nós aqui, que computamos o início do dia a 0 minutos, né? Depois das 24 horas começa um novo dia. Aqui, lá não, eles começaram a partir das 6 horas da manhã. Tá? Compreendeu? Coisas novas para você, né? Então, diferentemente também dos romanos. Os romanos, o que acontecia com os romanos? Eles calculavam o seu dia civil de meia-noite a meia-noite, como é hoje o que nós fazemos, né? De meia-noite a meia-noite. Né? Então, hoje, o nosso dia começa a 0 hora e vai até meia-noite. No meia-noite seguinte para cima, já começa outro dia. Tá? Mas voltando aos discípulos e a Jesus, né? O que vocês imaginam que eles viram? Jesus tinha levado ele para sua morada, né? O que será que Jesus mostrou a eles? Como estaria, meu irmão, seu coração, se você e eu tivéssemos ficado com Jesus naquele dia? Ah, meu Deus do céu. O fato concreto é que quando eles voltaram para a realidade cotidiana, uma alegria imensa, eles disseram, já no versículo 41, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Beleza, né? Então vamos falar agora, minha gente, do que é uma vida nova em Jesus Cristo e uma pitadinha do reino de Deus. Então Pedro perguntou a Jesus, isso lá em Marcos, né? Marcos 10 no versículo 28, que diz assim, Pedro começou a dizer-lhe, eis que deixamos tudo e te seguimos. No encontro que Jesus teve com os fariseus, ele disse assim, para onde eu vou, vós não podeis ir. E os fariseus ficaram ali meio desconfiados, né? Os saduceus, alguns infiltrados ali, né? E ele dizia entre si, né? Será que ele vai se matar? Pois diz assim, para onde eu vou, vós não podeis ir. Então Jesus claramente falou-lhes, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Então entenda que nem todos podem fazer esse pedido a Jesus. Pedido que Pedro, né, fez.
Eis que deixamos tudo e te seguimos, o que é que nós vamos ganhar com isso? Oxi, né? Então precisamos de um coração sincero e não de um coração aventureiro e descompromissado. O próprio Jesus disse aos seus discípulos: buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, que coisa? Dinheiro, fama, vida longa, essa bobagem, e vos serão dadas por acréscimo. Está em Lucas 12:31. Então nunca façamos, por exemplo, como a mãe dos filhos de Zebedeu, que ela não teve a menor cerimônia de dizer para Jesus: ordena que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Oxi, bobagem, né? Jesus disse para ela: você não está nem sabendo o que é que você está fazendo. Então assim, quem entrará no reino de Deus? Esse reino que eu acredito que Jesus mostrou para esses 2 discípulos, essa beleza que é o reino de Deus. Então, quando eu me preparava para fazer esse vídeo, eu me lembrei daquela música do Padre Zezinho, né? Que foi cantada também pelo Padre Jonas, que dizia assim: Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Lembra dela? Pois é. É claro que nem todos entrarão no reino de Deus, porque Jesus mesmo disse isso. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E o que é que significa fazer a vontade do Pai? Significa andar sobre seus preceitos, sobre a sua santa doutrina, né, que foi transmitida primeiramente por Moisés e depois pelos profetas. E Deus mesmo disse em 2 Crônicas 7, versículo 14: se meu povo, sobre o qual foi invocado o meu nome, se humilhar, se procurar minha face para orar, se renunciar ao seu mau procedimento, escutarei do alto dos céus e sanarei sua terra. Então é preciso assumir esse compromisso para poder entrar no reino de Deus. É necessário uma caminhada de santidade, uma total desistência da vida dúbia, essa vida dupla, onde um dia eu sou de Deus, no outro dia eu sou de tal, fico lá na doidice do mundo. Então Paulo lembrou bem isso aos coríntios, né? Que a comunidade de Corinto era uma comunidade meio tantã, né? Era uma comunidade meio tantã. Então Paulo disse assim: acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes são de possuir o reino de Deus. Isso aí está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, do 9 ao 10. Então, quantos exemplos, minha gente, nós podemos tirar dos evangelhos para exemplificar isso aí tudo, né? Para mostrar, para comprovar tudo isso. Eu sempre imagino que o rosto que mostraremos ao Cristo no dia do juízo é o que está na nossa última fotografia. Então eu posso ter passado 30 anos fazendo bem, fazendo caridade, tudo, né? Sendo um jeito indo na igreja, ajudando a igreja, adorando a Jesus e tudo. Mas se na véspera do juízo eu estiver cometendo pecados graves, de nada valerão esses 30 anos que eu passei fazendo caridade. Nada, nada. Porque o que vai ser visto no meu favor é a minha última ação. Se nos últimos dias eu estiver fazendo bem, será isso que vai prevalecer. Tá? Então, do isso nessa afirmação, né?
mas é o que diz a Bíblia. Tá? Não estou falando isso aqui de mim, da minha cabeça. Estou embasado na Bíblia. Vamos ver umas passagens aí. Né? Uma está em Mateus 25, nos versículos de 10 a 13. Ora, enquanto foram comprar, no caso daquelas virgens, né, que estavam esperando o noivo, veio o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para a sala das bodas e foi fechada a porta. Mais tarde chegaram também as outras, as despreparadas, né, e diziam: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele, Jesus, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Uma outra passagem, minha gente, no mesmo Evangelho de Mateus, já agora no capítulo 7, no versículo de 22 a 23. E o que é que diz essa passagem? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não pregamos. Olha o verbo aí no passado, não pregamos, né? É diferente de não prego. Né? Não pregamos nós em vosso nome, e não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E no entanto, disse Jesus, eu lhe direi, nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operários maus. Outra passagem está em Marcos, no capítulo 13, no versículo 35 e 37. E o que é que diz isso? Vigiai, pois, visto que não sabeis quando o Senhor da casa voltará, se à tarde, se ali à noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de repente, não vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos, vigiai. Quer ver uma outra passagem? Está em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 19. Conheço tuas obras, teu amor, tua fidelidade, tua generosidade, tua paciência e persistência. E as tuas últimas obras, olha só, as tuas últimas obras, que excedem as primeiras. Sei o que tu és hoje, sei o que tu és hoje. E as tuas últimas obras que excedem as primeiras. Então, gente, as últimas obras é que vão ser definitivas para abrir a porta do céu para nós. Ainda no Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 3, diz assim: lembra-te de como recebestes e ouvistes a doutrina. Observa-a e arrepende-te. Se não vigiares, virei a ti como um ladrão e não saberás a que hora te surpreenderei. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos ter muito cuidado com as fotos, né? As fotos que eu digo são nossas ações, que nós vamos apresentar ao Mestre. A gente engana um vizinho, a gente engana a esposa ou o marido, engana um filho, certo? Engana um amigo, mas a Deus ninguém engana, não. Tá certo? Engana, mas de jeito nenhum, tem a menor possibilidade. Tá bom? Então, estamos terminando essa pregação e eu digo para vocês todos e a mim também: abrande o seu coração e, quando possível, pergunte confiantemente: Mestre, onde moras? E espere de Jesus essa resposta maravilhosa. Vinde e vede. Tá bom? Shalom. Vaidoso e sabe amar quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Senhor, eu quero entrar. Senhor,